Bom, pessoal, vamos falar aqui hoje então de diretoria, um dos órgãos mais importantes da sociedade anônima e que se situa, né, dentro aqui do nosso esqueminha, na parte inferior. Não que ele seja menos que os outros, né? Obviamente a Assembleia Geral ela tem uma predominância sobre os demais, porque elege a cadeia de administradores, né? Mas ela está mais próxima da gestão, está ali no dia a dia, então é muito importante a diretoria. A gente vê que ela faz parte dos órgãos da companhia, né? Então ela tem essa posição orgânica, assim como o Conselho de Administração é um vínculo societário, não um vínculo trabalhista. Os diretores, eles vão fazer a representação da companhia, então essa representação orgânica, né? Os atos por eles praticados irradiarão aí para a companhia, então serão como se tivessem sido praticados pela própria companhia. Eles são responsáveis pela gestão ordinária também, então aqueles assuntos mais próximos do dia a dia da sociedade, e pode ser subdividida em vários tipos, né? Vários setores de atribuições, né? A gente falou aqui que ela tem uma rigidez organizacional um pouco maior, então é comum ter essa setorização. Então, é comum que tenha o chamado CEO, né, que é o Chief Executive Officer, que é o presidente da diretoria executiva, o diretor de operações, o diretor financeiro, o diretor de tecnologia, de marketing e assim por diante. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês na Magazine Luiza, né? Toda companhia aberta tem esse site de relação com investidores. Então, aqui tem várias informações, tanto financeiras, outras informações dos acionistas, fatos relevantes e tal. E dentre elas tem aqui a composição da diretoria. A gente vê que tem tanto conselho de administração, com 3, 6, 8 membros, né? 8 membros. Mas a explicação aqui é um breve resumo de cada um deles. Mas tem também a da diretoria executiva. E a gente vê que tem 5 membros aqui, que são diretores estatutários da Magazine Luiza mesmo, companhia aberta, embora tenham outros listados que fazem parte das outras operações, outras atividades do grupo. Se a gente for ver aqui a estrutura societária da Magalu, tem várias empresas embaixo dela. Então tem a Kabum aqui, tem até Fintech, várias unidades aqui, e esses outros diretores devem fazer parte dessas outras empresas. Então Kabum, Netshoes. No Estatuto Social, esse aqui é o Estatuto Social da Magazine Luiza. A gente vê aqui denominação, objeto, né, capital e as ações, mas tem também os órgãos. E dentre os órgãos tem a diretoria executiva, que é a Assembleia Geral, as competências, o Conselho de Administração e suas competências, quantos membros. Temos a diretoria executiva aqui, compostas por até 6 membros, a gente viu que tem 5 ali, e é discriminado, é setorizado cada uma dessas funções, né? Então, o diretor-presidente aqui tem essas atribuições, o vice-presidente de operações tem essas, vice-presidente de negócios tem vice-presidente de plataforma, tem bastante vice-presidentes aqui, pelo visto, e o diretor financeiro e com relações de investidores. Alguns foram eleitos muito tempo atrás e permanecem sendo reeleitos, e aqui estão reeleitos até 2027, então vejam que é um período de tempo razoável, certo? Então vamos voltar aqui. Bom, sobre o regime jurídico, a gente já falou que ele é um órgão social, né? Um vínculo de relação societária e civil, não é um vínculo trabalhista. Os diretores exercem, assim como os demais administradores, uma obrigação de meio e não de resultado. Então ele não se compromete com o sucesso da empresa, mas sim de empregar os seus melhores esforços para exercer seus deveres de maneira adequada. Mais para frente nós vamos ver quais deveres são esses. O estatuto deve estabelecer o número de diretores, mínimo e o máximo. Se a gente for olhar o da Magalu, a gente vai ver que tem um número máximo aqui, até 6 membros, então já temos um máximo aí. O modo de substituição, o prazo de gestão e atribuições e poderes. Isso tudo a gente viu no estatuto, né? Os membros devem ser pessoas naturais, residentes no Brasil. Se tiver um residente fora do país, ele deve obrigatoriamente constituir um representante local. Composição e eleição, né? Então, podem ser 1 ou mais membros. A gente viu no da Magalu que vai de 1 a 6, né? Antigamente tinha que ser 2 ou mais membros no mínimo. Hoje já se admite 1 ou mais, né? Assim como na limitada. Esses membros são eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração. Então, aqui no nosso esqueminha, né? Se não houver Conselho de Administração, quem elege os membros da diretoria é a Assembleia Geral. Agora, se houver Conselho de Administração, quem elege
Conselho de Administração e Assembleia Geral, e quem elege a diretoria é o Conselho de Administração. Até 1/3 dos membros do Conselho de Administração podem ser eleitos diretores, então pode ter essa duplicidade de pessoas ocupando 2 cargos distintos. Não é uma boa prática de governança corporativa. Geralmente se recomenda que cada um, que os integrantes de um dos órgãos de administração não componham o outro, até porque o conselheiro, por exemplo, ele fiscaliza o administrador, né? E se ele é administrador, vai ter, de certo modo, uma espécie de conflito de interesses entre ele mesmo. O prazo de gestão é de no máximo 3 anos, mas é permitida a reeleição. Vimos na estrutura da Magalu ali, nosso exemplo, né, que tem administradores aí que estão já há mais de 10 anos na gestão, e se estende até a investidura de novos administradores. Então, se porventura vencer o mandato e não for eleito outro no lugar, o mandato é estendido. A atuação dos diretores é isolada, diferente dos conselheiros de administração, que é um órgão de deliberação colegiada. Então, os diretores aí geralmente atuam individualmente, né? Aqui no nosso exemplo da Magalu, a gente vê que cada um tem uma atribuição específica, então ele já está previamente autorizado a praticar essas atribuições. É possível que, em alguns casos, não sei se aqui vai ter, em alguns casos, tem que ser assinado por 2 diretores. Então, aqui tem um sistema de procurações, os atos mais importantes que devem ser assinados por 2 diretores. E é possível também que haja reuniões de diretoria. Ela pode ser colegiada, desde que isso esteja previsto no estatuto, né? E aqui no da Magalu a gente vê que sim. Então a diretoria reunir-se-á por convocação do diretor-presidente. Daí vai ter que estar estabelecido lá como é que funciona. Geralmente vai ser a maioria dos votos, né? Vai ser um sistema ainda mais simplificado do que o Conselho de Administração. Nós vamos ver logo a seguir. As atribuições, né? Então, a gente já falou que são basicamente 2, né? A representação orgânica, né? Então, firmar os atos e contratos da sociedade, representar ela em ações judiciais. Então, a gente está falando aí de capacidade jurídica da empresa, né? Capacidade de ser titular de bens e direitos e obrigações, deveres na esfera civil, e de capacidade de ação, né? Então, de ser parte no processo, seja como autor, seja como réu. Como a sociedade tem essas 2 capacidades, por força de lei, quem, de certo modo, vai representar a sociedade nessas esferas será a diretoria. E ela pode praticar todos os atos necessários ao seu regular funcionamento. Aqui são os atos de gestão ordinária, então a gente poderia colocar aqui. O estatuto pode distribuir atribuições, né? O Conselho de Administração também. Então, a gente viu aqui no Estatuto da Magalu que todas essas atribuições estão bem distribuídas aqui entre os diretores. As atribuições da diretoria são indelegáveis, né? Então o diretor ele não pode outorgar para terceiros, né, essas atribuições, não pode dar uma procuração geral. Ele pode até constituir mandatários, mas tem que ser no limite das suas atribuições, sempre especificando os atos e operações, e tem que ter prazo determinado de 1 ano aí para questões negociais, com exceção da judicial, que admite-se maior tempo, obviamente, porque os processos judiciais demoram anos a serem resolvidos. As reuniões, né? Então, caso prevista, essa atuação colegiada que a gente comentou antes, vai ter uma sistemática muito parecida com o Conselho de Administração e ainda mais simplificado. Tem que lá colocar o local, a data, as deliberações e o fecho na ata de reunião. E fazendo uma breve recapitulação, a gente vê aqui que as funções são basicamente executivas, né? E 2, se a gente fosse simplificar, a gestão ordinária da companhia e a sua representação orgânica. Pode ser composto por no mínimo 1 diretor, com máximo de 3 anos, mas renováveis, né, de mandato. Pode ser eleito e destituído ad nutum, porque é um cargo aí de confiança, vamos chamar assim. Então, é um órgão social, né, e sempre tem deveres fiduciários, né, deveres baseados na confiança. Se uma vez quebrada essa confiança, a sociedade pode simplesmente desfazer esse vínculo sem justa causa. Tem que ser pessoa física, né, não se admite aqui diretor pessoa jurídica, diferente de outros sistemas que temos aí no mundo. A natureza jurídica é orgânica e societária, ele tem deveres fiduciários, né? A gente vai ver depois quais são eles, mas principalmente dever de diligência e lealdade. Ele exerce uma obrigação de meio, né? Então não está comprometido com o resultado em si, mas sim de empregar seus melhores esforços. Ele deve seguir o fim social, né? E colocar o fim social sempre à frente dos seus próprios fins. E ele recebe prolabore por conta como remuneração da sua gestão, né? Do exercício do cargo. É possível estabelecer outros meios de pagamento, nós vamos ver isso também mais à frente no curso, mas
a princípio, o modelo base de pagamento é Prolabore. Os atos por ele praticados, né, praticados pelo diretor ou pela diretoria, vai gerar imputações perante a companhia, né, vinculam a companhia, e ele pode ser responsabilizado aí por infração de deveres e, inclusive, atos ilícitos. Eu queria mostrar para vocês agora, aqui no sistema RADS da CVM, uma ata de reunião de diretoria. Então, vamos aqui, administração, diretoria, ata. Vamos colocar um período aqui significativo, botar um ano de diferença. Então, aqui a gente tem várias atas de diretoria. Um é registrando, já vi aqui, a renúncia de um diretor. Então, aqui no Bradesco, a gente vê que foi registrado uma carta de renúncia de um dos diretores, que é um contrato de prestação de serviços entre partes relacionadas. Então, aqui na Equatorial, tem as informações gerais, a convocação e presença, a mesa, a ordem do dia e as deliberações. Então, aprovar uma contratação aí com partes relacionadas, prazo de vigência de 36 meses, valor individual estimado de 372 mil, e autorizar os diretores e procuradores a praticar todos os atos necessários a tanto. Aqui as assinaturas e ponto final. Vamos ver mais um exemplo. Distribuição de juros sobre capital próprio. Mais uma ata de reunião de diretoria, que dá o DERICH, que as mesmas informações, né, informações gerais, dispensada a convocação em face da totalidade dos diretores, isso é bastante comum, a mesa, a ordem do dia e as deliberações, que deliberou por unanimidade aprovar a proposta de pagamento extraordinário de juros sobre capital próprio, apurado em 2025, aqui os valores, né, como é que vai ser, a forma de quais acionistas terão direitos a receber esse pagamento, em quantas parcelas, tudo isso aqui constante da ata de reunião de diretoria. E encerramento e assinaturas. Bom, pessoal, então era isso sobre diretoria, né? Passamos aí pelas características gerais, regime jurídico, estatuto, né? Os cuidados com o estatuto, os membros, como é que é feita a composição e eleição, o prazo de mandato, a atuação, as atribuições, reuniões, e acho que era isso por hoje. Na próxima, vamos seguindo. Um abraço e até logo. Isn't it strange, oh, it's funny. Working for years, have no money. Suddenly luck and smile.